Aqui, ó, já tô em São Paulo, mas essa visão aqui, a gente saindo, né, da estrada, da Anhanguera assim, e pegar esses prédios chegando na cidade, né? É muito bonito aqui, ó, isso aqui, ó. Olha que visão massa, nesse pôr do sol bacana, lindo. Ei, São Paulo, velho. Fiz esse percurso aqui por muitos e muitos anos, hein? Cara, quando eu trabalhava aqui no Alto do Pinheiros, cara, 3 anos direto fazendo esse percurso. Trabalhei ali pro Grupo NB, né? Mais 1 ano e 1 mês fazendo esse percurso. 4 anos aqui, né? No Alto de Pinheiros, né? Então foi 3 anos e pouco na Opergel, 4 anos em uma outra empresa aí que eu não vou falar o nome, e mais 1 ano e um pouquinho na NB Steak, que foi aqui também. Aliás, eu vou ficar aonde eu vou ficar ali na Faria Lima, bem perto dessa NB Steak. É um restaurante chique, recomendo muito para quem gosta da alta gastronomia aí, se vir para São Paulo ou se estiver aqui, aconselho, né? É um bom restaurante. Almocei lá por 1 ano e pouco, lógico. As sobras que sobrava do dia seguinte, o pessoal preparava e fazia o almoço no dia. Aliás, as sobras que sobrava do dia anterior, o pessoal preparava o almoço do dia seguinte. Mas vou te falar, eu não tô falando no tom de crítica, não é que seja uma crítica, seja construtiva. Mesmo sendo as sobras do dia anterior, né? Era gostoso pra caralho, mano, era muito bom. A gente comia sobra do NB Steak, os funcionários. Não sei se come ainda ou não, tá? Mas a gente comia as sobras lá, os funcionários. Que era sobra. Porque assim, o restaurante cozinhava aquele monte de coisa lá pra o pessoal que ia jantar à noite e tal. Então sobrava um monte de carne, essas coisas, em abundância, tá, gente? E pra não jogar fora, eles serviam no almoço no dia seguinte pra gente. Cara, não era ruim não, era bom. É isso. Se um dia alguém da NB aí, ó, assistir os vídeos, pode ter certeza que eu tô falando aqui numa crítica construtiva. É melhor do que jogar fora, tá bom? São produtos de qualidade, era produto de qualidade, de ótima procedência. Mesmo comendo no dia seguinte, era bom pra caralho, é isso. Eita buraqueira, eita porra! Vamos lá. Aqui, ó, pra quem não conhece São Paulo, estamos saindo da Anhanguera aqui e vou entrar na Marginal Pinheiros, que é o Cebolão, né? O pessoal chama. Eita, outra Kombi aqui na minha frente, ó. Olha que pôr do sol lindo, gente. Que maravilha! Captando esse pôr do sol aqui pra vocês, ó. Vamos ver se ali de cima do viaduto dá pra pegar ele bonitão. Obrigado, meu pai. Obrigado, papai do céu. São poucas pessoas que conseguem em um caos igual esse de São Paulo contemplar a formosura, a beleza de um pôr do sol desse, gente. Olha só que coisa maravilhosa, né? E o impressionante, dentro dessa cidade de concreto, sabe? Dentro da cidade de concreto, o sol se pondo ali no fundo. Maravilhoso. Vamos subir o viaduto aqui, vamos ver se de cima do viaduto aparece melhor. Talvez não vai aparecer porque tá pro outro lado, né? Mas enfim, dá pra vocês verem aí, ó, no fundo. É isso. É isso. Faz um tempinho que eu não pego essa região aqui de carro, hein, meu? Aliás, de Kombi, né? Tô de Kombi. Ó que carrão. Eita. 2 Porsche. Pode me dar os 2 na Kombi que eu não troco, gente. Não troco nem fodendo na minha Kombi. Não tem... Duvido que aqui dentro daquele Porsche ali tem um fogão de 2 bocas de R$60. Eu duvido se dentro daquele Porsche ali tem uma
uma bombona de 50 litros de água para tomar banho. Eu troco sim. Aquele Porsche ali vale 200 Kombi dessa. 200 não sei, mas vale umas 5, 6 Kombi dessa aqui. E sei lá. Pode vir trocar que eu troco. Não sei nem quem é você que passou aí na frente. Já acabou meu amor pela Kombi. Mas então aqui, ó, para quem quer conhecer São Paulo, estamos indo sentido aqui agora a Faria Lima, né? Aqui é a Marginal Pinheiros. Estamos indo aí para um lugar bem importante de São Paulo, um centro financeiro, aonde várias empresas, grandes empresas estão alocadas, aonde acontece muitos negócios, né? E é um lugar bacana também, né? Em sã consciência, tenho certeza que se eu tivesse grana, eu acho que eu não compraria nada pro lado de cá. Porque como eu gosto de bairro, né? Eu sou mais fã de bairro, eu gosto de bairro, né? A vida inteira morei em bairro. E assim, e de minha vontade mesmo é morar em chácara, né? Eu sou um cara que eu sempre falo que eu sou um caipira na cidade. Já morei em chácara, gente? Nunca. Já morei no mato? Nunca. Mas eu não sei porque eu tenho esse negócio de um dia morar no mato, né? Eu acho que eu vou envelhecer no mato. Mas olha que pôr do sol, né? Prelúdio, não é que a gente fala? Quando começa a escurecer, é o prelúdio, né? Ou crepúsculo. Acho que é crepúsculo. É isso. Alvorecer é quando tá amanhecendo e crepúsculo é quando tá escurecendo. Mas vamos, olha só que crepúsculo lindo, gente. São Paulo é uma cidade gigantesca, linda, 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 linda. Não sei se dá pra ver aí do vídeo, mas olha a roda gigante ali, uma das maiores do mundo. Acho que é a maior da América Latina, né? Tá aí na sua esquerda aí. Dá pra ver um pouquinho dela. Mas assim, ó, lugar chique também tem favela aqui em São Paulo. Aqui é a minha direita aqui, ó. Meu irmão, eu fiz Uber por um tempo e várias vezes eu peguei passageiro nessa favela aqui. Parece ser tranquilo aqui, viu? É isso. Como é bom, velho. Como é bom a gente ter vários endereços pra morar. Olha só. Meu endereço, Faria Lima. Oh, maravilha. Hoje, ó, onde eu vou dormir? Na Faria Lima. Eu acho que ali perto do Banco Bradesco tem um lugar que dá pra estacionar. Se não der ali, mais pra frente dá pra estacionar ali e passar a noite ali. Vamos ver. E muita gente reclama da segurança de São Paulo, né? Fala que São Paulo não é seguro. Pô, olha a roda gigante aí, ó. Aqui a minha direita e esquerda. É a minha esquerda. Uma das maiores aí da América. Então, vamos lá. Como eu tava falando, aí, essa é a roda gigante, tá? Linda. De noite aqui, quando ela fica toda acesa, fica maravilhosa. Então, o pessoal reclama muito da falta de segurança em São Paulo, né? De fato, toda metrópolis, toda grande cidade, ela tem seus problemas de segurança pública. Pô, a gente tá falando, gente, de 20 e poucos milhões de habitantes numa, né? Só São Paulo, se eu não me engano, só São Paulo, o município de São Paulo é 12 milhões de habitantes. Cara, tem país que não tem isso. Tem país que não tem isso. Se a gente for pegar Portugal, tem menos habitantes do que todo o estado de São Paulo, né? Então, tem sim insegurança, tem violência, não vou mentir. Mas assim, ela também é uma cidade segura. Pô, eu venho dormindo aí nos parques, nas ruas, dentro da minha Kombi, em vários lugares aí do interior de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Cara, com a maior segurança possível. Segurança, vamos dizer assim, com tranquilidade. Não vou falar com a maior segurança porque eu não tenho segurança aqui no, né?
particular, a não ser quando a polícia tá ali rondando o meu carro, né? Mas assim, eu durmo em várias cidades com a maior tranquilidade e nunca me aconteceu nada, e se Deus quiser, nunca há de acontecer, né? É isso. E eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar que eu vejo muita gente falando de outros países aí, né? Ah, eu tô aqui em tal país, é seguro, aqui não tem os mesmos problemas do Brasil, eu tô em tal lugar, é seguro. Porra, aqui a gente tem muito problema, mas lá fora também tem, e eu quero mostrar nesse vídeo aqui que dá para dormir no seu carro, no seu motorhome, nas grandes cidades, sabe? É lógico, com cuidado, sabendo aonde vai dormir. É óbvio que eu vou deixar meu carro ali em um lugar aonde, perto de posto policial, né? Em algum lugar ali que eu sei que tem uma certa segurança, onde eu conheço já os locais. Mas no Brasil dá pra fazer isso também, tá, gente? Dá pra morar no carro, dá pra dormir nas grandes cidades, dentro do seu carro, com cuidado, nos lugares certos para não ser multados, sabendo que aqui tem rodízio, se vacilar, se fuder, vai ser multado, né? E é isso. Contemple um pouco aí, ó, da Marginal Pinheiros. Eu poderia até estar mais rápido aqui, né? Mas tô só curtindo. É uma avenida bonita, né, meu? A gente olha aqui no monitor aqui, a gente percebe que é muito bonito isso aqui, cara. Maravilhoso. Pra galera que já morou aqui em São Paulo, já fizeram esse percurso agora, aqui, ó, por muito tempo e agora estão fora do país ou estão em outros estados, mate um pouquinho da saudade de vocês. Mate aí, ó. Povo rochedo. Vamos lá, ó. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui da estrada eu vou colocar na íntegra, tá? Completinho lá no YouTube pra vocês, tá? Um rolezinho pela Avenida Paulista, indo sentido Itaim Bibi, passar uma noite ali, ou sei lá, duas, né? Ou um final de semana na Faria Lima, no meu endereço. Eu agora tenho um endereço na Faria Lima, gente. Qual é o número? Putz, fudeu, não sei. Mas é o número 70. Se você não achar, 70 de novo, tá bom? E aí vai tentando. Quando você achar uma Kombi com o número 70, sou eu. É isso aí, já achei o número 70 da Faria Lima. Se não achar, 70 de novo. E é isso. Mas olha aí, ó, que paisagem massa aqui, né, meu? Aqui eu tô passando aqui perto da, sei lá, Cidade Jardins, é isso? Pode ser. Devagarzinho e sempre, sem muito estresse, sem muita correria, sabendo que nossa Kombi, né, ela passou aí por uma troca de motor, trocou um monte de coisa da parte elétrica. Então, gente, meus amigos, vou andar na manha, na calma, vou preservar esse motor o máximo possível. Não quero muito peso na minha Kombi e só na maciota. O que aconteceu aqui, ó? E é isso, ó. Para vocês que estão assistindo, seja de outros estados brasileiros, seja de fora do Brasil, a Faria Lima é ali na frente, mas a Marginal Pinheiro dá acesso a ela. Tem outros acessos também aqui por dentro, tá? Tanto por Butantã quanto aqui pelo outro lado aqui, ó, por Pinheiros, dá acesso. E também pela Lapa, ali pela Pompeia, pelo centro também dá acesso. Mas o que eu quero falar? A Marginal Pinheiro é isso, ó, do nada para. Olha o trânsito. Certeza algum acidente aqui na frente, certeza algum carro bateu. Eita, poxa, fogos. Certeza algum carro bateu, alguma coisa aconteceu aqui. Mas é impressionante essa cidade, né, gente? Caramba, velho.
é linda demais. Ó, se eu fosse fazer um tour só pelos lugares bonitos, bacana que tem nessa região aqui, eu tenho certeza que um mês não daria se eu fosse ficar um dia em cada lugar, né? Um mês não daria. Tem muito lugar chique, tem muito lugar de poder aquisitivo muito alto que não é para minha realidade, né? Casas excepcionais, né? Se der, eu vou passar aqui. Se der não, eu vou passar no Morumbi. Eu acho que amanhã eu vou passar a noite ali no Morumbi. Vou dar uma volta por ali, vocês vão ter uma ideia das casas que tem ali. Provavelmente aqui nos Jardins também, mas eu não vou fazer agora os Jardins não, né? Esse final de semana eu vou fazer ali Faria Lima, né? Vou passar hoje por ali e amanhã eu vou ali pro Morumbi. E amanhã pro Morumbi. Nossa, deixa eu ver aqui se dá pra virar. Tá. E depois eu retorno lá pra casa do meu irmão. Tem uns vídeos pra editar, né? Pra subir pra internet. E como eu não tenho autonomia de energia, pessoal, não dá pra me ficar mais tempo na rua, né? Eu preciso dar um jeito de colocar aqui um painel solar nesse carro aqui. Preciso mesmo, de fato, né? Colocar uma bateria estacionária. Isso daí já ia me dar mais autonomia para estar na rua, né? Mas aí eu preciso conseguir algum trabalho. O trabalho que eu consegui nesses 3 meses que eu fiz ali para Mundo Broker, eu consegui fazer o motor do meu carro e toda a parte elétrica. Pô, foi bom, que aí eu tô seguro para viajar, né? Tenho mais segurança sabendo que não vou parar e ficar quebrado em algum lugar. Agora eu preciso arrumar algum outro trabalho, alguma outra coisa para fazer, para providenciar agora a parte elétrica do carro, né? A parte elétrica, quando eu quero falar, o que eu quero falar com a parte elétrica é 2 painéis solar e uma bateria estacionária, né? E eu acho que um conversor ali de energia para converter a energia para que a gente precisa aqui dentro, né? Essa é a próxima fase, né? Mas enfim, olha aí que cidade bonita, cidade maravilhosa, cidade de São Paulo, grande cidade. Essa cidade aqui tem como governador Tarcísio, conhecido cara de areia mijada. Não sei porque o pessoal chama ele assim, mas é o apelido dele, né? Cara de areia mijada, Tarcísio. É um cara de um partido de centro, né? Tá vivendo uma grande polêmica aqui em São Paulo, tá tentando privatizar a Sabesp. Ele tá encontrando grande resistência. Eu li uma notícia essa semana que os vereadores pediram outra análise, né? Outro estudo e outra análise da privatização da Sabesp. Eu vi que teve um trabalho lá na Câmara lá, deu um quebra-pau, as pessoas contrárias à privatização trocando soco com as pessoas a favor, uma guerra, cara. Política, pra não endoidar com esse negócio de política, eu resolvi nem acompanhar mais, sabe? Eu só olho uma hora ou outra, porque a gente sabe que política é jogo de interesses, né? Provavelmente o Tarcísio tem seus interesses em privatizar a Sabesp, com certeza. A mesma coisa que outros partidos têm interesse em não privatizar. Gente, estamos chegando aqui. Aquela ali são as Torres Gêmeas brasileiras. Pra ser bem honesto, eu nunca entrei nessas 2 Torres Gêmeas aí na frente, tá? São iguais. 2 prédios muito bonitos. Trabalhei perto deles. Trabalhei do lado deles, né? Vamos ver se o viaduto Cidade Jardins tá bom para subir. O cara tava buzinando, alguma coisa errada tá aqui no meu carro, né?
não sei o que que é, mas eu vou descobrir. Será? A porta aberta lá no fundo não tá. Fiquei preocupado com esse cara buzinando aqui, né? Vou sair ali na frente. Ali na frente eu consigo dar uma olhada se tem fumaça ou alguma coisa no carro. Mas é isso aí, gente. Já chegamos aqui praticamente no Itaí Bibi. Itaí Bibi da Combibi. Eu fiz esse percurso aqui por muito tempo, né? Aqui, ó. Para quem quer conhecer a Grande São Paulo, Centro Comercial de São Paulo. Olha aí, ó. Uma cidade bonita, pessoal. Vou ser bem honesto, uma cidade bonita, de grandes arranha-céus, né? Muitos prédios. Eu vou fazer um percurso aqui, vamos ver se dá certo, né? Se não der certo eu volto. Uma das empresas que eu trabalhava fica bem na JK, vou passar bem na frente dela, né? E São Paulo linda. Aqui a gente tem que passar com cuidado porque aqui tem muito bares, viu? Essa hora alguns deles já estão abertos, né? Eita, que eu preciso arrumar um painel solar o quanto antes, gente, uma bateria, porque, cara, tô imaginando agora, meu celular tá carregando porque tá aqui no carro ligado, né? Mas eu pensei que ia carregar o power bank e não vai rolar. Olha só, 24 minutos de vídeo, mano. Já tá terminando, tá? Já chegou aqui. Aqui nós estamos aqui já no Itaí Bibi. Aqui vocês vão notar que tem muitos bares legais, muitas festinhas, muitos lugares para ir. Hoje à noite eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês aqui. Vou dar uma voltinha e vocês vão sentir o que é isso aqui, viu? Arlindo Bar e Restaurante, olha aí, ó. Na rua Tabapuã. É um barzinho com uma TVzinha ali. Dá pra assistir um futebol ali, ó. Futebol rodando, semáforo fechado. Esse semáforo é ruim, gente. Esse semáforo aqui é uma dor de cabeça. Ônibus não me fecha não, ônibus, tá doido? Tá doidão? O ônibus ali não queria graça comigo não, velho, já foi me fechando logo. Aqui já vai abrir também.
Promessa feita com promessa cumprida, né? Falei, missão dada, missão cumprida, promessa feita. Sol. Que doido, velho. Que ônibus doido. Falei que ia passar aqui uns dias aqui nessa região central, já estou eu aqui, né? Vamos dormir no meu endereço aqui da Faria Lima, vocês vão conhecer. Eu sou um cara muito chique. Tenho um endereço aqui no centro, nos lugares mais caros de São Paulo. E tô eu aqui, ó. Vou entrar ali, dar uma setinha. Ali é meio doidão, né, gente? Vou fazer esse caminho todos os dias. Cara, 28 minutos só mostrando aqui a Grande São Paulo pra vocês. Meu irmão. E eu vou publicar na íntegra, do jeito que tá aqui, sem corte nenhum, hein? É isso aqui, eu vou publicar na íntegra. Pra quem quer conhecer a Grande São Paulo aí, ó, dá uma olhada. Aqui tem um monte de loja chique, né? Caro pra caramba. Aqui é um lugar que dá pra encostar mais tarde, né? Que vai acabar o horário da linha azul do estacionamento. É um lugar que dá pra estacionar e dormir, meu. E tranquilamente dá. Mas eu não quero dormir aqui não, eu quero dormir mais lá para frente. Lá na pé da Faria Lima mesmo. Na Faria Lima talvez não dá. Lá embaixo dá, mas eu não quero dormir. Eu quero dormir numa rua que dá acesso à Faria Lima. E eu vou tentar parar lá. Mesmo que eu não consiga parar agora, mas eu vou parar lá. E São Paulo grande. Olha só. São Paulo é isso, tem que dirigir com cuidado. Os caras jogam na tua frente, tem que decidir se vai para um lado ou para o outro. E você tem que ir na manha aqui, ó. E muitas das vezes o cara joga o carro na tua frente, se tu bater, ele fala, tu bateu atrás. Aqui no Brasil, quem bate atrás é errado sempre, velho. Falando nisso, eu tô com uma dívida de 60 mil reais de um carro que parou na rodovia e eu bati nele. E aí eu devo 60 mil, 60, já deve estar uns 80 mil de um Fusca. Isso ferrou toda a minha vida, né? Isso é um dos motivos que fez eu vir morar dentro de uma Kombi, porque eu tô com a vida financeira fodida, né? Mas aqui é isso, o cuidado que o cara tem que ter é esse, porque o cara joga na sua frente. E se você vacilar, você é o errado. Então, pessoal, eu trabalhava aqui, ó, à direita aqui, ó, é um grupo de restaurante, onde tem esses montes de carro parado no estacionamento aqui, ó. É um grupo de restaurante bem chique aqui. Olha o nome dele aí, NB Steak. Trabalhei um ano aí, foi um amigo meu que me trouxe pra aí. Bem no final da pandemia, depois fui demitido. Eu acho que eu só cheguei aí para tapar o buraco mesmo, que tinha muitas pessoas trabalhando em home office, né? Mas foi bom enquanto durou, fiquei um aninho aí.
Aí onde eu tava falando da comida, né? Que até comida do dia seguinte deles são boas, velho. Os caras guardavam as carnes, né? Eles fazem aquelas carnes e sobra, né? Os clientes não acabam conseguindo consumir tudo. No dia seguinte, parte daquilo que sobrava, eles serviam no almoço pra gente. Vou te falar, velho. Não era ruim não, era boa. Tinha dia que era foda, né, meu? Uma coisa que é ruim deles, do almoço, que eu achava horrível, é o arroz, cara. Pra mim, arroz tem que ser soltinho, velho, e de qualidade. Aqueles arroz de quartel ali, só no quartel porque a galera é obrigada a comer, porque não tem outra coisa. Pô, mas em um restaurante desse que custava aí gastar R$1 ou R$2 a mais em um pacote de 5 kg de arroz, comprar um arroz de boa qualidade e a galera conseguir se alimentar melhor, né? É isso. Aqui é o trânsito da JK, que é Juscelino Kubitschek, para quem não conhece, tá? Ali na frente tá aqueles 2 prédios grandes ali que eu falei que é as Torres Gêmeas Brasileira. Vai dar pra ver ela bem rente ali quando eu chegar perto da Faria Lima ali. Vou atravessar a Faria Lima e vou fazer uma volta ali por trás do Banco Bradesco, né? Vou procurar um lugar aqui pra ficar. Aqui tem vários lugares, ó. Tem essa rua aqui, ó, tranquila também, posso ficar nela ali. Lugar pra ficar aqui é o que não vai faltar. Aí vamos ver se é seguro mesmo, né? Eu acho que é seguro, né? Vamos ver como que eu vou acordar amanhã. Mas é óbvio que a probabilidade de acontecer um incidente e eu ser roubado aqui é muito maior do que quando eu estou no interior, né? Até porque aqui a densidade de pessoas é maior e muita gente que tem um certo recurso, então é óbvio que os bandidos, né, ficam de olho nesses locais, fica aqui sempre esperando uma oportunidade para levar vantagem. Mas se Deus quiser não vai acontecer nada com a gente, não. Com a gente, ó, até parece que eu tô com a gente, eu e a Combibi, né? Se Deus quiser vai dar tudo certinho aqui. Esse bar aqui, ó, da minha direita é massa, hein? Um dia ainda quero tomar uma cerveja aqui assistindo o jogo, mas é muito caro pra mim. Ainda não cabe no meu bolso, não. Eita, olha as 2 torres gêmeas aí de São Paulo. Aqui é a Faria Lima, esse cruzamento aqui, tá? Faria Lima com a JK. Vou achar um lugar pra parar aqui, ó. E vou tentar ver se dá pra passar a noite aqui, velho. Porque aqui não tem placa de proibido estacionar. É escrito ali só parar, né? Mas tem um carro estacionado. Vou botar mais pra frente ali, que se passar... Deixa eu ver se ali dá. Não, não dá. Vou fechar aqui mesmo. ...30 minutos aí de vídeo filmando aqui, né? Saindo Tayanguera, pegando toda a Marginal Pinheiros, um pedaço da JK, atravessei a Faria Lima, virei essa ruazinha aqui na esquina e achei esse lugar para estacionar, tá? Depois eu vou sair para dar uma andada aqui a pé e mostrar um pouco da Faria Lima para vocês. E vou deixar a Kombi aqui e vamos torcer para que não aconteça nada. E vou dormir aqui também, vamos ver como que é. Pessoal, fui e breve tem mais.